salve! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Inova Talks, meus caros! Aqui no Inova Summit 2024, vamos fazer essa série de entrevistas em parceria aqui com Na Linha de Frente Podcast. Hoje estou sem o meu parceiro, Felipe Pataro, mas ele está chegando, ele vai fazer programas exclusivos com vocês aí também. E hoje, como eu falei, toda vez eu falo, né, gosto de salientar, mais um dia especial, meu caro, porque estamos aqui com Fábio Constantino, ele que é economista, especialista em expansão de marcas, negócios e franquias. Também é fundador e CEO da Bumbus Sales and Service. Cara, eu não sou muito bom do inglês, entendeu? Então, já tentei um patrocínio no entrevistado que veio na mesa, não deu certo, até hoje não chegou a bolsa, mas eu vou tentando. Sales and Service. Sales and Service. Sales and Service. É, meus caros. Fábio Constantino, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Dan. Obrigado pelo convite aí. Valeu aí. Acho que estamos aqui num dos maiores eventos de inovação e tecnologia de Brasília. Exatamente. Aqui em Estado do Centro-Oeste. Então, um prazer, uma honra estar falando aqui. Obrigado aí pelo convite aí. Que isso, o prazer é todo nosso, meus caros. Hoje a gente vai falar aqui, meu amigo, de aceleração. A gente vai falar de muitas coisas que você que tá aí do outro lado tá perdendo tempo porque não pegou o seu caderninho ainda para anotar as lições, as aulas que vão acontecer aqui, meu. Corre lá e já faz isso, porque não perde uma palavra desse homem aqui. Meu caro, já fala um pouquinho da Bumbus, o que é a Bumbus. Não, vamos fazer o seguinte, antes de você falar da Bumbus, vamos contar a sua trajetória aí, porque você já acelerou outras empresas até chegar nesse formato que você tem hoje da sua empresa, né? Na verdade, eu costumo brincar e falar assim, eu sou um ex-bancário, né? Eu comecei como posso ajudar lá do Banco Bradesco. Posso ajudar? Posso ajudar o coletinho vermelho, coletinho vermelho. Ficava lá ajudando lá as velhinhas. E aí, fui crescendo dentro do banco, tudo chegando lá e sempre eu fui gerente de contas, superintendente, diretor regional e sempre estava um pouquinho fazendo expansão, seja de novas agências, como eu comentei contigo, já rodei para o Brasil afora aí. E aí, quando eu comecei a ver que tinha uma dor no mercado, que a parte de as empresas não sabiam crescer de forma cresciam. Era isso que você fazia lá dentro do banco? Ou fazia isso para o banco? Fazia para o banco, né? Ah, legal. Ou seja, vamos lá, fiz a inauguração de mais de 650 agências bancárias. Legal. Né? A área um pouco de casas lotéricas, correspondente bancário, tanto no Bradesco como na Caixa Econômica que eu tive minha trajetória. Mas quando eu saí do banco, fui para a iniciativa privada, né? Como todo mundo começa a fazer consultoria aqui, tudo, comecei a perceber essa dor. Que o pessoal não sabia como crescer. E aí, aquela coisa, a gente começa a tentar, empreende, aí também tive um negócio que não deu certo, aí voltei para o mercado de trabalho e eu caí no mundo do franchise. Peraí, vamos lá. Tem muito empreendedor ou pessoas que querem empreender, né? Que estão ouvindo o nosso podcast, a nossa audiência é muito construída com essa mescla, né? E aí você falou aí, cara, saí do mundo, ele tava ali ganhando seu colchãozinho bonito, tranquilo, falou, vou me meter nesse mundo privado maluco aí, que dizem que empreendedor tem vida boa, né? Tem uns amigos meus que falam assim, um dia eu vou ter essa vida de empreendedor, de empresário. Eu falei, meu amigo, te acalma. Aí você entrou no mercado e já tomou uma porrada. Já acontece, eu fui trabalhar numa empresa, fiquei meio que sócio dessa empresa, foi até aqui em Brasília, e aí de repente falei, vou montar a minha. Só que eu não me preparei. Pronto. O velho erro do empreendedor, né? Achei que sempre fui um cara comercial, vou vender, mas eu esqueci que tinha gestão, administração, financeiro, tudo aqui. E quando eu fui ver, eu falei, cara, começou a vir uma bola de neve, eu falei, cara, não consegui fazer as duas coisas, eu falei, como todo mundo, tive que fechar as portas, né? Entrei na estatística dos 66% do Sebrae dos 2 anos, né? E aí voltei de novo para a iniciativa, procurar emprego, né? Vamos voltar a trabalhar. E aí quando caí Tem o histórico, tenho 24 anos de experiência, exatamente. Vou para cima. Aí fui para cima, fui cair dentro do franchise e eu comecei a perceber, foi bem na pandemia, que as pessoas buscavam muito o modelo de franquias, por quê? É um modelo testado, validado, tracionado, exatamente porque não tem essas skills. Né? Então o empreendedor, eu falo... Você está com um modelo meio pronto ali, vou tocar, tenho dinheiro, vou tocar.
Aham. E aí, exatamente isso. Pegou lá. E aí eu comecei a ver o seguinte, cara, aí o foco das empresas não estavam pensando, só pensavam em como pegar a taxa de franquia, as franqueadoras, e em 2020, no meio da pandemia, teve um fenômeno no Brasil que foi das aceleradoras de franquias, né? Perfeito, verdade. E assim, todo mundo assim, eu tenho um negócio aqui, vamos franquear tudo aqui, e não fazia os testes necessários. Virou até uma coisa meio banalizada, né? Porque Exato. eu lembro até uma feira que eu fui, cara, que tinha lá, tipo, umas 5 empresas, sei lá, 5 ou 6 empresas, que chegava lá, quantas lojas tem a sua empresa? Eu falava, tem uma. Quanto que vende por mês? Na época vendia, sei lá, 30 mil por mês. Não, já dá pra fazer. Vamos franquear esse trem, vamos pra cima. E aí, Dan, eu comecei a observar, eu comecei a ver aquilo, eu como funcionário, né, assim, eu falei, cara, a ideia é legal, mas tá errado. E aí eu falei, cara, não comecei aquele negócio, incomodei de novo, falei, cara, não tô concordando, tá fora do meu propósito, e resolvi sair dessa empresa. E aí eu brinco, né? O LinkedIn é a melhor ferramenta que existe, né? Aí eu tava lá em casa, lá, com a cabeça borbulhando, eu já criei uma metodologia, tudo lá. Eu falei, mas como que eu vou testar isso? E aí eu recebi o convite de uma empresa lá de Fortaleza, uma franqueadora, que estava iniciando, já tinha uma unidade própria. Eu falei, eu vou com uma condição. Né? Eu até aceito seu salário, tudo aqui, eu vou com uma condição. Se eu puder fazer do meu jeito, tudo lá. E aí eu desenvolvi uma metodologia onde a gente pensa não na venda, pensando na taxa de franquia, mas pensando que lá tem um empreendedor que quer lá, e principalmente, qual que é o grande segredo para uma franqueadora crescer? É geração de receita recorrente via royalties. E aí, em 3 meses, a gente escalamos e vendemos 40 franquias. E aí essa empresa já era estruturada? Nada, do zero. A gente fez tudo. A gente teve que estruturar toda a área de marketing, área de operações, assim, era uma empresa, tinha uma loja própria, que funcionava muito bem, tudo lá, uma ideia fantástica, só que não estavam preparadas para isso. E aí eu fui ajustando todas essas partes, e aí eu comecei a perceber que o segredo do negócio não era a marca somente, era o quê? O suporte e, logicamente, sua rentabilidade. Toda a estratégia que você tinha ali. E aí cruzou no meu caminho o Nelson Lins. O Nelson Lins é o fundador e CEO da Selfit Academia. Hoje a Selfit é líder norte e nordeste de academia. E aí quando me procurou, eu falei, ele quer expandir a rede de academias. Aí ele falou, não, Fábio, eu estou com um projeto novo, uma clínica de rejuvenescimento facial e corporal, que tem 24 unidades, e eu quero expandir isso. Eu pensando, de novo, projeto novo, tudo. Mas como eu já tinha testado, validado, eu fui muito aquilo. E aí a gente fomos para lá com a mesma metodologia, e em um ano a gente vendeu 150 franquias. Né? E com um detalhe, não foram apenas vendas, foram com lojas abrindo, né? E pegamos essa rede e transformamos na segunda maior rede de rejuvenescimento facial e corporal do Brasil. Em um ano. Então foi um case muito bom. E aí, de novo... Já estava no CNPJ aí já? Não, ainda estava como diretor de expansão. Aí eu brinco, né? O ano passado, né? Estava no Cruzeiro, na convenção no Cruzeiro, aquele negócio, um evento lindo, maravilhoso lá. Como diz, né? Premiar as melhores franquias e tal, não sei o quê. Sendo premiado, ganhando referência, aquele negócio lá. E aí eu brinco, né? Começou a incomodar de o coração. E aí começou um monte de empresas me procurar. Você me dá uma consultoria, vamos trocar um bate-papo. E eu sentei, eu sou muito amigo do Nelson, né? Eu falei, cara, eu acho que tá na hora de eu voar solo, né? E aí eu pensei, em dezembro eu saio. Tá tranquilo. Vou tocar meu negócio, pego o ano que vem, vou formatar minha empresa, tudo lá, e lá pro final do ano. Calma. E aí quando me vi em dezembro já tinha 6 clientes querendo fazer essa expansão. E aí eu, assim, tudo aqui. E aí como que foi? E aí eu falei, cara, eu não vou ser aceleradora de franquia. E aí, nesse período que eu estava pensando em montar, eu fui no mercado e eu, principalmente no mercado americano eles trabalham muito com o conceito de sales as service, né? Muito atrás da empresa de tecnologia, né? E aí você vai entender por que eu botei Bumbo Sales as Service, que eu quis fazer um acrônico com a SaaS, que é muito atrás da startup, tudo lá. Porque como eu vi esse fenômeno de acelerador, eu falei, cara, se eu for acelerar franquias, que é onde que eu tenho um bom reconhecimento no mercado, as pessoas já me conhecem, já testei tudo, cara, eu vou virar um acelerador de franquia. E não é isso que eu quero. Eu falei, cara, eu vou fazer um trabalho diferente, eu vou atuar em 3 frentes. A primeira frente delas, eu vou ser o time de terceirizar, vou terceirizar o time de vendas
de franqueadoras, ou uma marca, seja uma empresa que tem um software, tem um app. Fechei hoje, na hora do almoço, um pessoal lá no Pará que eles estão com um curso pronto na área de mecânica avançada lá para carros elétricos lá, para a gente pegar isso, vamos montar esse curso com eles e vamos expandir isso a nível nacional, esse curso, tanto online como presencial. E depois eles querem ou virar licenciamento ou franquias. Legal. Outro ponto que eu entendi, qual que é a principal dor quando a gente fala de vendas, né? Para quem vai pensando em escalar, pensando em empreender, como que eu vou captar esses clientes? Sim. Aí o pessoal, Fábio, já sei, é tráfego pago. Sim, tráfego pago é o caminho mais certo. E aí, qual que era a minha dor quando eu era diretor de expansão de redes? Meu time de vendas falava que não vendia porque o lead gerado pelo tráfego pago era ruim. Tava fraco. Aí você ia na galera do marketing growth, não, o lead é bom, o time de vendas lá. E aí teve um dia que eu me irritei com toda essa história, eu falei, cara, eu vou internalizar isso na minha diretoria. E aí eu comecei a perceber que a qualificação, pegando os feedbacks do time de vendas, eu qualificava na ponta. E aí a Bumbus, ela entra como um gestor de tráfego. Não vamos gerar leads, mas eu vou fazer esse ponto entre a agência de tráfego e o time de vendas para acabar essas brigas com uma visão mais macro lá. E como uma franqueadora ou uma empresa para crescer, ela precisa estar estruturada, o terceiro pilar que a gente entra é como um conselho consultivo. Legal. Como eu tenho uma bagagem muito grande de outras empresas, assim, por quê? Qual que é o grande problema das empresas? E a gente vive isso como empreendedor, né? Todo mundo fala assim, a gente fica muito enviesado. Sim. Então aquela visão de quem está de fora, né? Pô, mas isso aqui, às vezes é o óbvio que é bem dito. Sim, assim, com certeza. E é nesses pilares que a gente fez. E com isso, a gente começou a escalar. Principalmente com esse foco. Então o foco hoje da Bumbus não é vender franquia, não é vender curso, não é levar uma receita recorrente através da recorrência, né? Ou seja, franquia através de royalties, sim. Curso através de upsells, que vai ter independente da área, independente da atividade em si, é trazer essa recorrência, aumentar com que ela tenha escala e sustentabilidade. Exatamente, porque assim, minha esposa é uma especialista em CS e CX, né? CX, né? Em Customer Success e Customer Experiência. E ela bate muito essa tecla. Que hoje o pessoal fala muito que experiência cliente é bom atendimento. Não, experiência cliente é você proporcionar uma jornada que vai levar uma receita recorrente. Exatamente. E aí, tanto ela falar isso como uma especialista, né? Ela já trabalhou em grandes empresas como John Deere, mundialmente, morou fora do país. E aí eu falei, cara, esse conceito que eu preciso trazer. E a gente tá tendo bom sucesso, né? Porque quando você vai falar com uma franqueadora, uma marca, e aí fica a dica aí para quem está pensando em empreender. O meu negócio está testado, validado, eu quero virar uma franquia, virar uma franqueadora. Foco na busca de receita recorrente. O foco não tem que ser vendas. A vendas é uma consequência. Sim. Eu até brinco, falo assim, não, vender franquia, vender negócio é muito fácil. Você tem que ter toda a sua parte de suporte, operação, pós-vendas, marketing, bem preparado, para aí sim você conseguir ver. Porque a venda vem uma consequência. Quando se fala de franquias, eu brinco, né? Eu falo assim, o melhor vendedor de franquias hoje que existe é o franqueado que já está. Sim, perfeito. E até até fizeram uma matéria comigo mês passado, que eu fiz uma comparação com o prêmio da ABF, né? A ABF hoje tem 3.033 associados, segundo os dados deles. E por que apenas 227 foram premiados em excelência? Por quê? Quem vota é os franqueados. E quais são os principais fatores que vão? Se a franqueadora dá suporte e está tendo uma boa rentabilidade. Então, apesar de ter um número muito grande por esse fenômeno que você reparou bem, em 2020 cresceu muito, assim, qualquer negócio virou franquias, mas para você se tornar uma das 50 maiores franqueadoras, basta 377 unidades abertas. Então, é um número muito pequeno, né? Sim, quando você faz. Então, assim, hoje eu tento trabalhar na Bumbus exatamente essa qualificação, porque hoje qualquer gente quer formatar modelos, quando eu vou pegar, eu sempre analiso isso, dá para virar franquia, legal, mas vamos ajustar isso aqui. Primeiro olhar o básico para ver se está funcionando. Quando você falou de recorrência, você fala de recorrência dentro da casa ali, né? Não é recorrência de venda de franquias. Não, né? É geral assim. Venda do produto ou serviço que aquela empresa está oferecendo. E também para a franqueadora ter a recorrência e taxa de royalties. Sim. Ou seja, por exemplo, hoje boa parte dos meus clientes, eu acabei me especializando também na área de expansão de franquias da área de estética, né? Então hoje assim, qual é a principal dor de um profissional de saúde? Não tem vendas, assim. Sim. E aí pode parecer até quem tiver da área de saúde ouvir que falar, Fábio, isso é muito óbvio que está falando.
Mas boa parte das clínicas hoje não vendem porque a recepcionista, quem está no front ali, não oferece. Sim. Eu fui num cliente meu... Ele é um atendente, né? Não é um vendedor. Eu fui num cliente meu, ele estava reclamando, a gente tá com problema aqui na nossa loja própria, tudo aqui. E aí, estrategicamente, eu tinha mandado fazer um cliente oculto. Em 9 minutos, em 40 minutos, 9 clientes entraram, clientes habituais. E ninguém ofereceu uma nova linha de produtos que eles estavam tendo. Sim. E aí você fala, poxa, o mais difícil já está lá, o cliente está lá. Chegou lá. Aí quando eu fui conversar com o time de vendas, o pessoal falou assim, não, mas tudo a gente já faz. Eu falei, será? Aí você mete um cliente oculto, aí você mostra que não é. Aí fala assim, exatamente, porque assim, o Dan tá indo todo dia lá, o Dan já passei, né? Eu não vou me constranger a falar. Oferecendo, mostrando. E aí foi a provocação que eu fiz lá. Com certeza, esse cliente faz esse serviço em outro lugar. Sim. Porque quando se fala de expansão de negócios, não é simplesmente vender novas unidades, crescer, escalar. O pessoal fala assim, eu estava até ali conversando com os empresários ali, um brincou assim, qual que é a sua principal dor para um outro empresário? Eu quero escalar. Aí eu virei assim, mas como que está a sua casa? Está organizada para escalar? Porque a dor do crescimento dói. E muitas vezes ele nem sabe se tá, né? Ele imagina, porque você falou um negócio muito recorrente dentro também dos clientes que eu atendo. Que é isso, ele não sabe das dores que ele tem. Para ele tá muito incrustado ali na rotina, ele tá muito focado na rotina dele do dia a dia, e às vezes ele não tá vendo os problemas que estão acontecendo ali do lado dele. E aí é o que você falou, alguém de fora vai bater o olho e vai falar, pô, isso aqui é simples, meu cara, é muito simples, mas você não tá olhando para lá. Eu costumo dizer para meus clientes, eu falo assim, o que eu vou falar é o óbvio. Porque eu acredito muito que a gente tem que olhar o mesmo com um olhar diferente todos os dias. Cara, esse é um grande lance. Você parar assim, e tem horas que você não vai conseguir. Então é importante um papel de um conselheiro. Você pegar, vou escolher uma pessoa da sua confiança, para ele, uma vez por mês, ele te olhar junto contigo e avaliar. Sim. Um dos grandes segredos que a gente escalou muito rápido, no caso da Face Doctor, eu brinco hoje, que eu falo mesmo, um case de sucesso que eu tenho muito orgulho. A gente tinha 2 grandes conselheiros, né? Do franchise, que entendia lá, que a gente, toda uma vez por mês, e era dolorida as reuniões, não era? Sim. Mas se não for dolorida, meu amigo, pra que você faz a reunião? Um deles foi o Rafael Matos, né? Que hoje é um especialista na área de franchise, uma referência hoje, sócio do Jota, do Flávio Augusto hoje. E aí era assim, imagina, você vendendo 10, 15 franquias por mês, e ia para reunião do conselho, porrada, porrada, porrada. Aí ele estava no evento de semana retrasada aqui em Brasília, eu fui lá, aí ele até citou, cara, o Fábio, ele vendia 15, eram os caras que mais vendiam franquia no Brasil na época lá, e a gente descia a porrada nele. E aquilo foi que me preparou. Sim. É o que o Bernardinho fala, né? Aos campeões de desconforto. Aos campeões de desconforto, né? O Nelson Lins falava muito pra mim, Fábio, aos campeões de desconforto. Eu falava assim, aí eu brincava com ele. Eu cheguei na minha zona de eu lutei pra chegar na minha zona de conforto, me tira lá, né? Mas isso que a gente só cresce dessa forma, né? Exato. Então, assim, eu acho que isso que falta hoje pro empreendedor. É ele entender que ele precisa se capacitar. Não é a busca da zona de conforto, é o constante desconforto. Exatamente. Eu, por exemplo, eu fico toda hora, eu tô vendo lá, buscando algo para reinventar, mexer em processo, às vezes mudar peças no time, processos internos mesmo da própria Bumbus, olhando aqui. Então, recentemente, eu dei uma mexida lá, eu apliquei algumas coisas de CS, CX lá. Porque se a gente fica no mesmo, a gente não cresce. Não cresce, não evolui. Tem uma frase do Gilberto, que é um colega de comunicação, que trabalha comunicação, e ele fala sobre... Não é nem uma frase, ele dentro da palestra dele, ele fala sobre o estado de impermanência. Impermanência é você não estar ali parado naquele lugar o tempo inteiro, né? Então você tem que estar se mexendo para a tua empresa sair do lugar, né? Ou... não só a empresa, falando de crescimento profissional, se você chegou naquele patamar e se você não desenvolve, você não vai evoluir, você não vai receber mais, você não vai ser reconhecido, você não vai alcançar algo que você busque, né? Algum objetivo, seja financeiro ou de reconhecimento. E aí você tocou num outro ponto aí legal, que você falou que você botou no seu formulário da mentalidade startup que você bota lá na sua empresa, né? Que é muito, né, o que a gente está vivendo aqui no Inova Summit, esse universo de startups que estão aqui mostrando um pouquinho do trabalho deles, e eles têm essa mentalidade, né? De estar sempre se mexendo, né? Como é que é isso lá na sua empresa? Cara, explica um pouco mais. Quando eu fui montar a Bumbus,
eu falei, cara, eu não quero ser uma empresa quadrada, né? Assim, porque senão a gente fica assim, eu falei, cara, o único jeito da gente ficar mexer na zona de conforto sempre tempo é a gente ter uma mentalidade de startup. Sim. Qual que é o grande lance de startup? Vamos testar, teste AB sempre. Vamos testar isso aqui. Ontem, por exemplo, eu estava a metodologia funcionando, a metodologia de venda. Nossa metodologia, a gente trabalha muito com a quebra de objeções naturais, vão antecipando as objeções naturais durante quando a gente está falando com um investidor de franquia ou outra coisa. E eu falei, cara, mas está faltando uma coisa aqui. Aí meu time estava no escritório lá, eu comecei a mapear assim, o meu time falou, mas isso já está bom. Eu falei, cara, a nosso DNA é teste AB. Vou mexer aqui. Ah, mas isso aí. Aí o novo já assusta, né? E eu gosto de provocar. Eu acho que essa provocação que faz a gente chegar num outro nível. Sim, perfeito. Então, assim, eu tenho uma frase que eu falo muito, né? Eu falo assim, eu digo que eu não bato metas, eu quebro recordes, né? Aí o pessoal fala, mas que frase de efeito. Eu falei, não, essa é uma frase para me provocar, eu sempre aqui. Então, se eu bati uma meta, né? Vamos voltar, eu vendi 5 unidades, expandi 5 unidades, que mês que vem eu quero 6, 7, 8. Porque eu fico me provocando, né? E isso eu sempre brinco quando eu estou dando uma palestra, eu falo assim, ó, eu nunca fui o melhor aluno, nunca fui o mais esperto, nem eu fui o mais bonito, né? Mas sempre tive nas melhores rodas, quando era jovem namorava as meninas mais bonitas, tudo, mas porque eu sempre fui um incessante, eu incontrolável, eu gosto de me provocar, eu gosto assim, eu não gosto de ficar na zona de conforto. Legal. E isso que fez isso. E dentro disso, eu vendo esse universo das startups, né, vivendo aqui, é o que eu falo, se eu puder, eu fico o ano todo dentro de summits aí, né? Lá eu estava falando para você nos bastidores que eu morei um tempo lá em Porto Alegre, lá tem o Instituto Caldeira, né? Sim. E eu acabei ficando um amigo lá do pessoal lá do Fred, lá do Fred Mendes, lá que coordena lá, e eu sempre estava lá. E assim, por quê? O pessoal, o que você está fazendo aqui? Cara, porque eu estou respirando inovação aqui, porque senão a gente estagna. E aí pode ser a minha empresa, a empresa de qualquer um do empreendedor aqui, a gente vai parar e a gente vai morrer. E eu não quero ir para a estatística do Sebrae. Isso eu não quero ir. Chega, né? Já fiz parte uma vez, agora é fazer escalar. Então, essa é a ideia da mentalidade de startup. Muito teste AB, buscando inovações, tentando ver o que tem de tecnologia. Pô, o que tem de IA? Hoje, por exemplo, eu estava vendo um contrato lá, discussão lá, eu falei, pô, antes de eu questionar o jurídico, eu falei... Vamos mandar pro chat ali pra ver? Vamos usar uma IA, o chat GPT lá. Cara, mandou, aí quando ele fez o negócio aqui, eu falei, eu mandei, doutor Hernani, agora checa pra mim aí, vê se tá certinho aqui. Aí ele falou, mas tá perfeito. Eu falei, realmente, a minha esposa chama ele lá de Igor Júnior, né? Eu falei, o Igor Júnior aqui, nosso estagiário, tá funcionando direitinho. Porque se a gente não usar a tecnologia, né, a gente fica muito estagnado. Então, assim, a ideia minha dessa mentalidade de startup seria isso, Dan. Saiu um reporte do Google recentemente que entrevistou os CMOs, né, os diretores de marketing, né, das grandes marcas espalhadas no Brasil inteiro. E eles colocaram lá que eles entendem a importância 98,8% entendem que a importância da inteligência artificial já na realidade dos trabalhos deles. Mas apenas 2%, eu não lembro se era 90 e tantos, mas era quase todo mundo concordava que a inteligência artificial era importante. Mas apenas 2% admitiram saber usar de forma correta. Não, eu não sabia utilizar de forma correta. Assim, porque eu achava que era assim, aí eu comecei a ver, eu falei, cara, mas não é isso, não pode, uma coisa tão revolucionária ser só um pergunta. E aí eu comecei a estudar, comecei a ver que, vi a minha filha lá de 15 anos mexendo, comecei a ver a minha esposa no trabalho dela utilizando, eu falei, calma lá, me ensina isso daqui. Sim. E realmente é uma ferramenta que tem uma capacidade gigantesca. Só que a gente não sabe utilizar. Eu sou um entusiasta e desde que começou, eu estudo, pago o ChatGPT e eu uso ela muito, cara. O que ela facilitou na minha vida de tempo, o que ela me deu de tempo, lembra que eu te falei brincando ali, o que tá faltando pra você? Tempo. Cara, o que ela me economiza de tempo, porque ela não vai fazer a parte criativa ou analítica de, olha, eu tenho que tomar este caminho, ela não vai te dar essa direção. Mas, por exemplo, você pega uma quantidade X de documentos que você tinha que analisar, planilhas, dados e tal, e pede uma função para ela te dá em segundos, cara. Não, e aí você, a partir desses dados e a partir do direcionamento que você dá, você cria as suas ações,
você faz as suas análises e transforma isso em informação para você trabalhar e evoluir a sua empresa ou sua marca. Hoje mesmo, foi assim, o que eu ia gastar da leitura, tudo lá que eu gastasse 1 hora, 2 horas lá do meu tempo, 15 minutos, assim. E é que eu falo, o pessoal fica muito com esse discurso, mas vai tirar empregos. Pessoal, cara, não vai tirar, vai apenas maximizar o resultado. Exatamente. Potencializar. Eu acho que assim, eu que acabo sempre, meu time eu treino muito buscando alta performance, tudo. O que de ferramenta a gente puder utilizar para atingir resultado, alta performance, a gente tem que fazer sem medo de ser feliz. Exatamente. Meu caro, muito bom o papo. A gente podia ficar algumas horas aqui, como eu já falei com os outros entrevistados, mas o nosso tempo aqui no Inova Talks é curto, porque tem que dar espaço para outras pessoas. Quero te agradecer demais, Obrigado, Fábio. Dan, eu que te agradeço. Vamos conectar mais aí, trocar ideias sobre inteligência artificial, sobre essa aceleração que você faz. Quero saber mais fora os bastidores aqui, valeu? Perfeito, meu irmão. Obrigado aí. E ó, pessoal, vamos escalar, vamos expandir, vamos buscar alta performance. Eu acho que eu falo sempre, quando eu falo que eu não bato metas, quebro recordes, isso aí é um mantra de vida. Então, assim, botem isso na vida, vocês são empreendedores aí, se desafie, saiam da zona de conforto, que o resultado é certo. Antes de acabar, eu quero que você indique um livro aí para as pessoas conhecerem um pouco mais aí de quem é o Fábio, do que ele busca na fonte. Eu tenho um livro meu de cabeceira, né? Eu sou um amante de leitura, eu leio em torno de 30, 40 livros por ano, né? Eu gosto mesmo aqui. Bom mas demais. Tem um que é recorrente, que é Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Olha aí, cara, rapaz. Esse daí, pra mim, assim, pra mudança de mindset, para tirar a zona de conforto, é um livro que eu gosto bastante, né? Eu acredito muito no estudo, né? Eu acho que o livro ele te permite, principalmente, conhecer as histórias de sucesso e de insucesso também. E tem uma frase que eu gosto muito do Thiago Conce, né? Que é um especialista em vendas, que ele fala: me mostre um vendedor que estudou tão quanto um médico e eu te mostro um milionário, né? Olha então eu sigo muito isso aqui, mas o Mais Esperto que o Diabo é um livro que está sempre lá, está lá na minha mesa, lá, se for no meu escritório lá, ele vai estar lá na minha mesa lá, que eu sempre estou folheando, estou relendo ele. Bom demais, está anotado e vou colocar na cabeceira do meu também. Meu caro, muito obrigado. Pessoal, valeu demais, fica com a gente aqui no Inova Talks, que toda hora que senta um aqui, meu amigo, é aula. Inova Talks está só começando aqui no Inova Summit 2024, vem com a gente. Bora!